a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 4. Versículo 35. Todos encontraram, amém? Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, querido? Você que pode, assente no seu lugar. Vamos orar mais uma vez. Coloca a sua mão na altura do seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez aqui no nosso meio. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é digno de toda glória, de toda honra, de toda gratidão. Ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor: cerque este templo com colunas de fogo, com anjos com espadas desembainhadas de fogo, que todo espírito contrário ao Espírito Santo do Senhor, ó Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, que tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, meu Deus, toda sofisma na mente, dizendo para o meu irmão, para a minha irmã, não receber aquilo que é do Senhor, ó Pai, nós rejeitamos em nome de Jesus Cristo. Fala conosco nessa noite, que as palavras que saírem da minha boca não sejam do meu próprio conhecimento, do meu entendimento, mas que seja o Espírito Santo do Senhor falando através da minha vida, e que essas palavras venham encontrar, meu Deus, uma terra fértil, para que produza, Senhor, ó Pai, a 30, a 60, a 100, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos nessa noite, fala conosco, ó Pai, Tu és bem-vindo no nosso meio, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto que nós acabamos de ler, Marcos, ele escreve, e ele está dizendo que Jesus estava com os seus discípulos, e Jesus, ali naquele barco, ele com os seus discípulos, eles tinham um destino, eles iriam atravessar do outro lado, e a Bíblia está dizendo que houve-se ali uma grande tempestade, onde aquelas ondas estavam vindo ali de encontro àquele barco, a ponto daquele barco quase naufragar. E Jesus estava ali com aqueles discípulos, e Jesus estava à polpa daquele barco, dormindo. E ali nós vemos que os discípulos, eles ficam desesperados, eles ficam ali pensando que seriam, naquele momento daquelas ondas, eles iriam naufragar, iriam morrer. Mas a Bíblia diz que eles clamam por Jesus. E quando eles clamam por Jesus, Jesus ele ouve os discípulos, e Jesus dá a ordem, e o vento ele cessa, as ondas elas param, e há grande bonança ali naquele lugar.
E sabe, queridos, na nossa vida, muitas das vezes também, nós estamos com Jesus, Jesus está no nosso barco, e muitas das vezes levantam-se as tempestades. Eu queria falar nessa noite sobre esse tema, vencendo as tempestades da vida. Na nossa vida, na nossa caminhada cristã, muitas das vezes, tempestades se levantam. Muitas das vezes, situações adversas se levantam. Muitas das vezes, planos, projetos que nós fazemos não acontecem de acordo com aquilo que nós planejávamos. Mas, todavia, quando nós estamos andando com Jesus, quando Jesus está conosco, nós sabemos que todas as coisas, elas irão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. E sabe, meu querido irmão e minha querida irmã, quando nós entendemos que Jesus, Ele conhece o meu e o seu coração, Ele sabe de cada uma das nossas necessidades, antes mesmo de você e eu fazermos uma oração, Deus, Ele já sabe qual será a nossa oração, a nossa petição, e Ele já sabe isso antes mesmo de eu e você existirmos, porque Deus, Ele é um Deus eterno. Então, meus irmãos, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. E quando nós entendemos isso, eu vejo quando Jeremias, ele escreve no capítulo 29, no verso 11, ele diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, meu querido, talvez você chegou aqui nesta noite e você está passando por uma grande tempestade. Eu não sei em qual área da sua vida, talvez seja no casamento, na área profissional, sentimental, eu não sei qual área. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao meu e o seu respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que nós desejamos. E quando, querido, nós entendemos isso, a nossa vida, ela será uma vida onde nós iremos caminhar por fé. O justo, ele vive pela fé, ele caminha por fé. Então, meu irmão, enquanto nós estamos caminhando, uma caminhada ao lado de Jesus, mesmo que não importa a área que você esteja enfrentando uma tempestade, enfrentando uma dificuldade, eu quero dizer para você, se você colocar os teus olhos em Jesus, se os teus olhos estiverem fixos em Jesus, o autor e consumador da minha e da sua fé, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, eles jamais serão decepcionados, eles jamais serão confundidos, eles jamais, querido, eles serão de forma alguma envergonhados, porque os que esperam no Senhor, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem e permanecem para sempre. Então, meu irmão, talvez você chegou aqui nessa noite, eu quero dizer para você, que existe um futuro intacto, existe algo que o Senhor preparou para mim e para você, que nada nem ninguém pode tocar. Então, o que nós precisamos de fazer para que nós vençamos a tempestade, alcancemos o futuro que Deus tem para nós, nós precisamos de permanecer no caminho e manter os olhos em Jesus. Nós precisamos de estar sempre com os nossos olhares fixos em Jesus, porque, querido, eu aprendo na vida de Josué, capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. O que estava acontecendo na vida de Josué? Josué estava caminhando com o povo ali naquele deserto, e a Bíblia diz que Moisés, ele havia morrido. E quando Deus, ele fala com Josué, ele anima a Josué novamente. Josué estava desanimado, Josué estava prostrado
e não sabia o que ele iria fazer. E sabe, queridos, quando Deus ele fala com Josué, eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar sozinho. Da mesma forma que eu estive lá com Moisés, eu também vou estar com você todos os dias da sua caminhada. E sabe, irmão, talvez você está aqui nessa noite e você precisa de um renovo, de um ânimo. Talvez você está desanimado, desencorajado, desencorajada. Então, meu querido, a palavra do Senhor está dizendo para você: eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar sozinho, eu não vou te abandonar. Então, meu irmão, talvez você está aqui nessa noite, talvez o desânimo está tentando fazer você parar, retroceder, de alcançar o chamado, de alcançar o futuro que Deus tem para a sua vida. Talvez essa tempestade, esse desânimo está contra você nessa noite, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar sozinho, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu querido, talvez você precisa de um renovo, de um ânimo. Então, querido, receba no seu coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo, porque existe um futuro. Então, meu querido, permaneça no caminho. O caminho é Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele não perdeu o controle de nada. Talvez as ondas, o vento, tudo está querendo te fazer você parar, naufragar e parar no meio do caminho, mas em nome de Jesus Cristo, eu como profeta do Senhor, eu profetizo em nome de Jesus que você não vai parar no meio do caminho, você não vai desistir no meio do caminho, porque o Senhor, Ele renova as suas forças nessa noite, Ele te dá um novo ânimo, um novo vigor, porque foi Ele quem mandou, e se Ele mandou, querido, tudo tem que obedecer à voz do Senhor. Se você recebe essa palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, abra o seu coração e glorifica o nome daquele que vive para todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba o seu ânimo. Talvez você está aqui, está desencorajado. Você precisa de coragem para agir em alguma área da sua vida. Josué estava dessa mesma forma, ele precisava de coragem. E sabe, irmão, quando Deus, Ele vai de encontro a Josué, logo em seguida, ele recebe aquela palavra, ele começa ali a liderar aquele povo, dando ordens para aquelas pessoas, ele tem coragem de ir adiante. E sabe, irmão, talvez você, muitas das vezes, queridos, acontece na nossa vida, tem dias que talvez você tem até medo de levantar, talvez o inimigo está te pressionando tanto, talvez as pressões da vida estão sendo tão grande para você, que talvez, muitas das vezes, você pensa, eu não vou nem levantar, porque eu não tenho força para me levantar, eu não tenho coragem. Mas sabe, irmãos, quando nós entendemos que o Deus Todo-Poderoso é Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos dá coragem, querido, nós sabemos que o Senhor, Ele vai nos renovar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar coragem novamente para nós irmos adiante. E sabe, meu irmão, Josué, ele teve coragem e ele teve disposição. E sabe, queridos, muitas das vezes nós vemos pessoas que elas não têm disposição, elas não querem ler a palavra do Senhor, elas não querem orar, elas não querem jejuar, elas não querem estar em uma célula, elas não querem fazer aquilo que vai fazer com que ela alcance o futuro que Deus tem preparado para a vida dela. E muitas das vezes essas pessoas, elas retrocedem e elas param no meio do caminho e a perda é muito grande. Mas, querido, quando nós entendemos que quando nós queremos mais de Deus, nós queremos buscar mais de Deus, sabe, o inimigo, ele tenta muitas das vezes fazer você parar de ler a palavra, de estar em uma célula, de estar orando, de estar em comunhão com o Senhor. Mas, querido, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, querido, sendo assim, nós já vencemos em o nome de Jesus Cristo. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos dá ânimo, é Ele quem nos dá coragem, é Ele quem nos faz
que eu e você tenhamos disposição para levantar, para ler a palavra, para orar, para mandar uma mensagem para alguém que está precisando de uma palavra de vida. Então, meu querido, eu e você, nós fomos separados nesse tempo, nesse momento, para fazer com que o reino do Senhor, ele vai adiante. Então, meu querido, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, ele está conosco, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente em todo momento. Então, meu querido, tenha disposição para orar, para ler a palavra, para estar em uma célula, para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer em nome de Jesus. E sabe, meu irmão, o Senhor, ele é forte refúgio. A Bíblia nos diz, no livro de Salmos, o Salmo 62, olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. É uma exortação à confiança. O verso 1 e o verso 2 diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Sabe, querido, quando o Senhor, ele é o nosso forte refúgio, nós não iremos correr atrás de outras coisas. Quando o Senhor, ele é o nosso forte refúgio, nós não iremos ficar chorando por coisas dessa vida. Quando o Senhor, ele é o primeiro na nossa vida, as outras coisas, elas são insignificantes. E sabe, queridos, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas, é o Senhor quem acrescenta. Quando nós damos prioridade ao Senhor, nada nessa vida, nenhuma tempestade, nenhuma situação, irá nos tirar do caminho, porque Deus é quem nos fortalece a cada dia. Quando eu e você, nós entendemos que Deus, ele tem o controle, e de eternidade a eternidade, ele está no controle. Não há vento, não há tempestade, não há nada que faça com que eu e você iremos naufragar no meio do caminho. Aqueles discípulos, eles pensavam que eles iriam naufragar no meio do caminho, iriam naufragar ali naquela situação, mas eles clamam a Jesus, e Jesus, ele mostra para aqueles discípulos: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? E sabe, queridos, Jesus estava dando uma lição para aqueles discípulos, para que eles entendessem que o próprio Jesus, o próprio Deus, ele estava com eles naquele barco, e o próprio Deus, ele era poderoso para fazer com que aquele vento parasse, com aquelas ondas também parassem. Então, querido, nós sabemos que hoje em Cristo Jesus, nós que o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, agora eu e você, nós não somos mais criaturas, agora nós já sabemos que nós somos filhos de Deus, e quando eu e você, nós sabemos que nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros das promessas que o Senhor tem para mim e para você. Então, meu querido, quando nós entendemos essa verdade, a nossa vida agora, nossa vida é diferente. Aquilo que nós fazíamos antes, aquilo que nós praticávamos antes, agora nós não praticamos mais. Agora nós vivemos uma vida de filhos, e filhos obedecem, filhos fazem aquilo que o pai alegra o coração. Então, meu querido, agora eu e você, nós não somos mais a velha criatura que vivia no mundo de pecado, mundo de perdição. Agora não, agora eu e você, nós vencemos a tempestade do pecado, nós vencemos tudo aquilo que o pecado fazia com que eu e você nos afastássemos do caminho de Deus. Agora eu e você, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e agora eu e você, nós somos filhos do Senhor, e nós fazemos parte de uma aliança, e essa aliança é uma aliança eterna. E quando nós sabemos essa verdade, a nossa vida agora, ela não é mais a mesma, mas a nossa vida agora, nós vivemos em novidade de vida todos os dias. E a Bíblia nos diz, querido, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para mim e para você, que nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias, e não nos conformar com esse mundo, mas nós precisamos de transformar
em nome de Jesus Cristo, e aí nós iremos alcançar a boa e a perfeita, agradável vontade do Senhor para mim e para você. É o que Deus tem separado para aqueles que creem, aqueles que têm no coração, aqueles que têm a marca da promessa, aqueles que vivem em uma aliança com o Senhor. É esse, querido, que o Senhor está separando nesse tempo, porque os dias estão a cada dia mais próximo do final dos tempos, e quando o Senhor voltar, Ele irá voltar para buscar homens e mulheres que têm uma aliança com o Senhor, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E quando nós estivermos ali no céu, querido, o Senhor, Ele diz que Ele irá enxugar todas as lágrimas, todo o choro, tudo aquilo que era contrário à vontade do Senhor. Então, meu querido, eu quero dizer para você: seja sempre um homem e uma mulher que tenha o Senhor como seu forte refúgio. Talvez a sua alma, talvez as coisas dessa vida estão tentando te abalar, mas se você colocar sua confiança, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Esse é o nosso Deus. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que Deus, Ele cuida, Ele salva todos aqueles que buscam nele abrigo. 1 Samuel, no capítulo 23, no versículo 28, nós iremos ver uma história onde Davi estava sendo perseguido por Saul. E a Bíblia diz, queridos, está aqui no telão: por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões, ou Pedra de Escape. E sabe, irmãos, quando nós estamos fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor, Ele cuida de nós, nos mínimos detalhes. Saul poderia matar Davi. Aqui a tempestade que Davi estava enfrentando era perseguição que tinha se levantado contra ele. Ele poderia morrer, mas a Bíblia diz que Deus o protegeu e o guardou todos os dias, e Deus honrou a Davi. Talvez você está passando por uma perseguição em alguma área da sua vida, mas aqui Davi, ele encontrou o escape dele, aquela rocha, e nós sabemos que aquela rocha, ela simboliza, ela significa Jesus Cristo. Então, meu irmão, quando Davi, ele louva, ele adora ao Senhor, a vida dele é uma vida totalmente diferente, e Deus, ele mostra o seu cuidado com Davi, e Deus honra a vida de Davi. Então, meu querido, para que nós vençamos as tempestades dessa vida, nós precisamos também de nos arrepender. Talvez você está aqui nessa noite e você está tentando vencer as tempestades da sua vida sem a presença de Deus. É impossível nós vencermos sem a presença de Deus. E para isso nós precisamos de nos arrepender e voltar para o Senhor. Samuel, ele escreve no capítulo 1, no verso 7, que Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Capítulo 7, no verso 12. E sabe, queridos, aquele povo já tinha vencido tantas coisas, mas eles tinham deixado a Deus de lado. Eles tinham deixado o Deus de Jacó, o Deus de Israel, de lado. E Samuel, ele pega também uma pedra e coloca ali e diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Você e eu, nós já vencemos tantas tempestades da nossa vida com Jesus estando ao nosso lado. Tantas situações adversas, você pode trazer à sua memória que Deus te deu vitória, te deu escape, Deus te deu livramento. Até aqui nos ajudou o Senhor. E sabe, querido, talvez você está aqui nessa noite e você está querendo retroceder, parar no meio do caminho, porque a tempestade está muito alta, muito grande.
Mas eu quero dizer para você nessa noite, que o mesmo Deus que esteve ali com Davi, dando escape para ele, dando livramento para ele, o mesmo Deus que eu e você, nós servimos. Jesus, ele parou aquele vento, ele fez cessar aquele vento, ele fez cessar aquelas ondas. É o mesmo Jesus que está comigo e com você, e ele pode fazer também com que esse vento, com que essa tempestade também, ela se acalme e há grande bonança na sua vida em nome de Jesus. Basta, querido, nós crermos e, se for necessário arrependermos, porque o mesmo Deus de ontem, ele é o mesmo Deus de hoje e ele será o mesmo Deus eternamente. Eu gostaria que você colocasse de pé no seu lugar. Talvez você precise de clamar por Jesus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Tudo que se foi feito por meio dEle e para Ele. Então, meu irmão, todas as coisas pertencem ao Senhor. Eu não sei como está a sua vida, o seu coração, mas faça uma reflexão nessa noite. Você sabe qual a tempestade que você está enfrentando? E também você sabe onde você tem colocado a sua confiança, a sua esperança. Talvez você precisava de ouvir essa palavra e voltar a colocar a sua confiança e a sua esperança em Jesus, porque Ele é o único que pode fazer com que a sua vida seja transformada. Então essa palavra vai de encontro a você nessa noite, para que você tenha um reencontro com o Senhor, para que